Mais um Veja Como Foi, galera, e outra história lendária de Naruto Shippuden. Vocês pediram demais e eu tô aqui agora trazendo uma das lutas mais incríveis de todos os animes, não é só de Naruto, de todos os animes, sem sombra de dúvida. Com certeza, o queixo vai cair. De um lado, o fantasma do clã Uchiha e é do Tensei mais forte, Madara Uchiha. No outro lado, a maior união de Kages que já existiu. Quarto Hokage, Gaara do Deserto. A quinta Mizukage, Meiterumi. O quarto Raikage, Ai. A quinta Hokage, Tsunade Senju, e o terceiro Tsukikage, Onoki. Vai ser o famoso 5 contra 1. Você tá pronto? Então vem comigo nesse Veja Como Foi. さて、一つ質問をする。そいつら分身がスサノオを使う、使わない。どちらか。Trunks, Peter aqui! Vocês estão prontos para essa jornada que eu preparei aqui agora? O negócio vai ficar tenso, pode apostar todas as fichas nisso. A partir de agora, você vai ter uma experiência inesquecível. Essa é uma das várias lutas que rolaram lá no arco final de Naruto e com certeza foi a que mais fez os nossos olhos brilharem. E não é à toa, né? Esse é o momento onde a gente ia ver não só a união de todos os Kages, ou seja, todos os 5 ninjas que representam todas as 5 grandes nações do mundo ninja lutando pelo mesmo ideal e contra a mesma ameaça, mas também a gente ia ver de camarote o poder máximo de um dos personagens mais hypados, mais poderosos e mais ameaçadores de todos os animes. E o cara tem nome, e o nome é Madara Uchiha. Na verdade, essa luta foi mais do que só estapeamento de gente idosa. Existe um significado muito, mas muito maior nessa luta que eu vou contar pra vocês, detalhe por detalhe. Preparou a pipoca? Tá confortável agora aí? Então agora só falta vocês mandarem nos comentários um outro momento de alguma obra bacana demais pra gente trazer aqui nesse quadro Veja Como Foi. Já tô de olho nos comentários. Vocês mandam e a gente prepara o vídeo pra vocês. Vamos lá. Bom, eu não vou contar a história do Madara nesse vídeo, né? Afinal eu fiz aqui no canal um vídeo especial só contando a história do Madara. E quem viu sabe que a história é longa, ok? Vou deixar até aqui, você pode até tocar aqui, que ele já abre ali embaixo, você não sai nem desse vídeo aqui, ok? Ele fica aberto pra você assistir depois. Só que, lógico, eu vou resumir pra vocês e dar um contexto, acho que fica melhor. Madara, ele foi uma das pessoas mais influentes do mundo ninja. E não é só por carregar o sobrenome dos Uchihas e nem por ser um dos líderes mais impiedosos da era de guerras de estado, né, onde era normal os ninjas não chegarem nem aos 30 anos de idade. Não, galera. Madara foi além do líder de uma das maiores forças bélicas do mundo. Madara foi um revolucionário. Ele fundou a Aldeia da Folha junto do outro lado da moeda do Madara, o Hashirama Senju. Com isso, outros grandes líderes de clãs resolveram copiar esse movimento de unir os grupos. E é daí que nasceu as nações Shinobi do universo Naruto. De um dia para o outro, começaram a surgir grandes uniões em outras partes do mundo. E junto dos senhores feudais surgiram as 5 grandes nações, cada uma funcionando individualmente, mas inspirada na ideia original da Aldeia da Folha, incluindo com o ninja mais poderoso como centro da hierarquia. Enquanto na Aldeia da Folha, né, que fica no País do Fogo, nasceu o Hokage, a sombra do fogo, nos outros países apareceram suas outras sombras, né, respectivas outras sombras. Só que com várias experiências, o Madara considerou que a criação da Aldeia da Folha e, por consequência, as outras grandes nações, era uma experiência falha e que ele deveria pessoalmente destruir. É o criador querendo acabar com a própria criação. O Hashirama não só detestou essa ideia, mas cortou o Madara numa batalha astronômica. O Madara foi deixado para trás enquanto os sonhos do Hashirama continuaram a crescer. Mas é aí onde a Akatsuki faz o grande truque de começar a 4ª grande guerra ninja. Ou melhor, o Tobi da Akatsuki, né? Da união do Mascarado junto do melhor aprendiz do Orochimaru, Kabuto, começou a batalha para conseguir todas as bestas de cauda que sobraram para Akatsuki aplicar o plano do Tsukuyomi infinito, né? Que, resumindo, seria o fim do mundo. A guerra foi brutal, e não foi só por conta dos Zetsus brancos, né, que o Mascarado tinha armazenado, mas também por conta do Zedo Tensei criado pelo Kabuto. Edo Tensei, para quem não lembra, é a técnica de trazer uma pessoa morta de volta à vida com chakra infinito, energia infinita e com regeneração eterna. É apelão demais. Depois de muitas batalhas pesadas para a Aliança Shinobi, o Kabuto finalmente soltou o as do baralho dele. E caso você queira saber mais do que levou até o tema desse vídeo, também tem um vídeo, Madara contra a Aliança Shinobi. Confere lá, vou deixar aqui também, você pode clicar, vai abrir ali embaixo, já do outro vídeo que você abriu, ok? Você pode assistir depois. Mas enfim, graças ao final da luta contra a Aliança Shinobi, a situação ficou tão apertada, tão difícil, que só sobrou uma opção, que era mandar munição pesada, o que eles tinham de melhor, os Kages. Então nada melhor do que começar falando sobre o Gaara. Afinal, de todos esses Kages, ele foi o primeiro que a gente conheceu na série, né? Bem antes dele se tornar um Kage. A gente conheceu ele ainda garoto. Gaara do Deserto, o antigo Jinchuriki da besta de uma cauda, Shukaku, e o príncipe da cabaça de areia. Um dos genins mais promissores da Aldeia da Areia e possivelmente o
o mais perigoso que existiu. Gaara é lembrado até hoje por ser o Genin capaz de realizar missões de ranquear sem ter nenhum ferimento. Então fica claro que a defesa dele é um dos pontos mais fortes. É impossível alguém penetrar naquela defesa dele. E sendo franco, talvez o Gaara seja o personagem da obra com a melhor defesa de todas. Tudo graças àquela areia especial que ele carrega na cabaça dele. Essa areia protege o Gaara de tudo e de qualquer coisa, seja aliado ou inimigo, de forma involuntária. Não é nem ele que protege, a própria areia que toma vida e começa a proteger ele. Isso afetou a infância do Gaara de milhares de formas negativas, especialmente com o pai do Gaara, Rasa, né? Sendo o quarto Hokage. Sim, o Gaara é filho do antigo Kazekage, tá no sangue dele. Rasa é citado como o Kazekage que mais se aprofundou nos experimentos como o Shukaku. E o resultado desse experimento foi justamente o Gaara, que virou o Jinchuriki desse monstro e passou por uma infância terrível. E ele cresceu para se tornar um adolescente cruel. Só que alguém entrou no caminho dele, vocês já sabem. Naruto Uzumaki, o Jinchuriki de 9 caudas. A luta deles, inclusive no clássico, foi sensacional, uma das melhores lutas de toda a obra. Aí depois os dois viraram amigos, né? A aldeia da areia e a folha ficaram em paz desde então. Em menos de 3 anos, Gaara acabou se tornando o Kazekage. O garoto sanguinário sumiu completamente, não existe mais, né? E a missão de vida dele era proteger o país do vento, ato que foi comprovado no ataque da Akatsuki, que fez o Gaara ser capturado e morto depois de ter o Shukaku extraído. E sim, Gaara morreu, só que ele voltou à vida graças à vovó Shio, que usou um jutsu proibido e trouxe a alma do Gaara de volta do pós-vida. A Akatsuki matou o Gaara e removeu o Shukaku do corpo do Gaara. A gente imaginou que o Gaara perderia o poder da areia, mas ela continuou e possivelmente ficou mais forte, justamente porque o espírito da mãe do Gaara tomou o controle total da areia, e aí finalmente ela poderia proteger o filho dela, porque se antes era a própria areia protegendo, agora era a própria mãe protegendo o filho. Desde então o Gaara virou uma ponte entre as duas vilas, e é extremamente forte para lidar contra outros inimigos de nível Kage, nível máximo de poder. O próximo Kage que eu vou falar agora é a Mei Terumi, a quinta Mizukage da Névoa. Mei teve quase nenhuma história explicada antes da reunião dos Kages, mas ficou bem claro que ela é um peso pesado, ela é radical demais, casca grossa demais. Essa é a única personagem entre os Kages que consegue usar 2 Kekkei Genkais, liberação de lava e liberação de vapor, e ainda capaz de usar liberação de água, fogo, terra e vento. A versatilidade que ela tem é absurda, e o poder ofensivo dela é o ponto mais forte, o ataque dela. A Mei trabalhou duro para eliminar o nome Névoa Sangrenta, que assombrava a aldeia da Névoa depois da gestão do Yagura, né? Por isso a Mei é uma Kage boa pro povo e que criou vínculos até contra as aldeias. Diferente do Gaara, a aparição da Mei foi muito escassa, mas deu pra gente entender que essa Kage não é só poderosa, mas também tinha muitos ideais bons para conseguir reescrever a história escrita em sangue do País da Água. Hora de falar sobre o quarto Raikage, aquele que alcançou o título de Ai da Aldeia da Nuvem. Então vamos lá, todos os Raikages ganham o título de Ai, por isso que chamam os Kages da Nuvem de primeiro, segundo, etc, né? O quarto Raikage é filho do terceiro, sendo bastante promissor como ninja e herdando a afinidade com liberação de relâmpago. O quarto Raikage é muito rápido, sendo um dos ninjas mais velozes do universo de Naruto, graças à técnica de ampliar as capacidades físicas com uma camada de liberação de relâmpago no corpo, coisa que só ele e o terceiro Raikage eram capazes de fazer por conta do chakra colossal dos caras. Esse chakra elétrico aumenta a força, durabilidade, velocidade e os reflexos deles em vários níveis. Então assim, é dureza enfrentar o Raikage, é radical demais. Ele surpreendeu o Minato, considerado o personagem mais veloz que existiu em Naruto, antes de aparecer alienígenas, né? Lógico. Ninjas sensoriais comparam a densidade do chakra do quarto Raikage com a besta de cauda. O cara é um monstro. O Raikage deu um trabalhão pro Sasuke durante o arco da reunião dos Kages. E se você tá perguntando o motivo do cara não ter um braço, culpa o Uchiha, né? Mesmo assim é complicado lidar com o Raikage. E ele também não foi muito explorado antes do arco da reunião. A próxima é uma conhecida galera, né? A quinta Hokage, Tsunade Seiju. Tsunade faz parte dos lendários Sannin, 3 ninjas super poderosos reconhecidos por um dos ninjas mais poderosos da história, Hanzo da Salamandra. A neta do Hashirama tem um dos melhores controles de chakra de toda a obra. E com esse controle, ela é capaz de amplificar força física em vários níveis. E até armazenar chakra num ponto único do corpo e usar em momentos de risco. Junto do Jiraiya e do Orochimaru, a Tsunade foi treinada pelo terceiro Hokage. E ela provou que era a estrela do grupo. Era o destaque do grupo. A 1 em 1 milhão. Infelizmente, ela sofreu bastante no caminho, perdendo o irmão mais novo numa explosão que, segundo Orochimaru, tornou o cadáver do garoto irreconhecível. E ela também perdeu um namorado por conta da guerra. Aliás, detalhe importante, ok? Tanto o namorado quanto o irmão da Tsunade desejavam ser Hokage um dia e esse sonho virou um pesadelo para ela.
A Tsunade que existia antes desmoronou com tudo isso. Ela era a maior ninja médica do mundo ninja. Mas essas experiências de perder os maiores amores da vida dela foram um gatilho para um trauma. Hematofobia, o medo de sangue. Esse foi o fim da carreira ninja da Tsunade. Bem, até ela conhecer o Naruto e se reencontrar com os antigos companheiros. O Jiraiya queria tanto que a Tsunade fosse a quinta Hokage, com a ajuda do Naruto ela conseguiu superar o medo, descer a mão no Orochimaru e se tornar a quinta Hokage. Desde então a Tsunade liderou a aldeia nos melhores e piores momentos, desde o fracasso no resgate do Sasuke, no salvamento do Kazekage e no ataque do Pain. Tem um vídeo no canal também, né, Naruto vs Pain. Vou deixar aqui também, você pode tocar se você quiser assistir depois, ele vai abrir aqui embaixo. E por último a gente tem o terceiro Tsukikage, Onoki. Galera, esse velho é um mito, um dos únicos ninjas com poder de voar e usar a liberação de poeira, que não é uma Kekkei Genkai, mas sim uma Kekkei Tota. E o que é uma Kekkei Tota, Peter? Resumindo, é a versão mais avançada de Kekkei Genkai. As Kekkei Genkai são, na sua grande maioria, técnicas compostas de 2 liberações elementais juntas. Mas a liberação de poeira são 3 liberações combinadas. É muita coisa. Se você juntar fogo, terra e vento, você cria liberação de poeira, que desintegra a matéria. Isso é muito apelão. Tipo, acertou, é tchau, sem discussão, acabou. Mas falando sobre o Onoki, ele foi treinado pelo segundo Tsukikage e herdou a vontade da pedra do primeiro Tsukikage bem cedo. Tava no tratado de aliança entre a Vila da Folha e a Vila da Pedra, que foi cancelada pelo ataque do Madara. Cara, vocês não estão entendendo, esse velhinho aí conheceu o verdadeiro Madara no auge do poder, quando ele era moleque. E ele fugiu com o rabinho entre as pernas. O Onoki quase morreu pelas mãos do Susanoo e do Mangekyo Sharingan, mas ele não só sobreviveu, mas conseguiu se tornar Kage. Só que ele desenvolveu um ódio pelas outras vilas, né? Especialmente pela Vila da Folha. E por consequência, o Onoki se tornou extremamente desconfiado das vilas ocultas. O velhote chegou até a contratar a Katsuki para alguns trabalhinhos secretos. Olha que velho safado. Mas a aliança Shinobi foi um sonho que mudou o Onoki. Ver que era possível uma verdadeira aliança entre as vilas para enfrentar um inimigo em comum ajudou o Onoki a notar que existia chance para paz. Claro, ele acabou mudando bastante no meio da guerra. Ele foi de velho ranzinza para um aliado confiável durante a queda do meteoro causada pelo Madara contra a Aliança Shinobi. Tem vídeo no canal também. Deixei aqui para você clicar se quiser assistir depois. E finalmente vamos falar sobre essa luta. Chegou o momento. Tudo tem início no final da luta que eu acabei de citar, ok? O Madara apareceu na guerra depois de ser reencarnado, trazido à vida como é do Tensei, chakra infinito. O cara esmigalhou a Aliança Shinobi. E o ponto final dessa luta foi aquele meteoro que, na boa, foi um esculacho absurdo, galera. O cara invocando um meteoro. O Onoki e o Gaara usaram todas as forças para minimizar o dano dos meteoros do Madara. Mas mesmo assim, vários ninjas acabaram morrendo e os dois ficaram feridos e incapacitados. Tsunade e o Raikage estavam na aldeia da Folha e para chegarem no campo de batalha, eles usaram um jutsu extremamente perigoso chamado técnica de transferência celestial. Esse jutsu, ele transporta qualquer coisa para qualquer lugar no mundo na velocidade da luz. Ou seja, é um teletransporte, mas tem um porém. Ele é usado exclusivamente para transportar objetos, porque o trajeto de viagem é tão rápida que ela pode destruir a matéria. Mas claro que existe exceção no universo, os Kages. Tsunade e o Raikage, lógico, são fortes o bastante para suportar os efeitos dessa técnica. Enquanto a Tsunade teve ferimentos que foram curados graças aos poderes de cura da maior ninja médica do mundo, o Raikage saiu ileso por conta da proteção elétrica dele. E não é só isso. Mei estava em outro local no meio da guerra. Então a Tsunade levou uma fórmula de selo junto com ela. E o antigo esquadrão do 4º Hokage, que estavam com a Mei na hora, se juntaram para usar a técnica do Deus Voador do Trovão, Iraishin, e teleportar a Mei até a Tsunade. Temos agora os 5 Kages reunidos, finalmente. Masaka, 5 kage sorotte, tomo ni tatakau hi ga kuru to wa na. Um dos clones do Naruto estava lá. E ele pareceu pequeno perto desses mitos. Pô, foi maneiro demais. Ver que perto dessas pessoas o Naruto era ninguém. E o Madara ficou animado vendo aquilo. Será que essa união de 5 líderes seria capaz de bater de frente com o literal fantasma do mundo Shinobi? Eu tô muito hypado pra ver isso. A gente tava muito hypado, né? Enquanto a Tsunade focou no ninjutsu médico no Onoki e no Gaara, a Mizukage e o Raikage partiram pro ataque. Os 2 Kages mais ofensivos pretendiam ganhar um tempo. Só deu pra ver o Madara sorrindo, tendo grandes expectativas com essa luta. Que coisa louca, galera. O Madara feliz por enfrentar alguém do nível dele. É muito bom sentir a aura do Madara. Ele não é um Kage, é além disso. O que mede o nível do Madara é uma régua bem maior do que de um Kage, né? E os Kages sabiam bem disso. Afinal, né, se o Madara solou um exército e 2 dos 5 Kages, é lógico que aquilo ali não era só um ninja, mas sim uma lenda viva na frente deles. Qualquer erro poderia ser o último.
A Mizukage lança a técnica da maravilha derretida, Yokai, cuspindo uma gosma altamente corrosiva para derreter o Madara. A técnica é rápida e extremamente poderosa, mas é claro que o Madara consegue escapar, lógico. Ele poderia ter usado o Rinnegan para absorver a técnica? Poderia, mas o Madara resolveu não fazer isso, dizendo que aquela técnica é inferior e não merecia ser absorvida. Madara tem um complexo de superioridade muito grande e, por mim, isso faz o personagem ser ainda melhor, mais badass, mais radical. E além do Madara ter anexado o DNA do Hashirama com o próprio corpo e ter acesso a Kekkei Genkai de madeira do primeiro Hokage do Hashirama, ele também ganhou um bônus, o Rinnegan. Os olhos com o poder do sábio dos 6 caminhos, o homem que dividiu as bestas de cauda do corpo original. O Rinnegan do Madara, presta atenção galera, tem todas as habilidades do Rinnegan do Pain, mas ele se limita ao uso de só 2 técnicas, absorver jutsus e a técnica de atração de corpos e objetos. Tipo, ele só precisa disso, tá bom pra mim, né? Enquanto o Madara estava no ar por escapar do ataque da Mei, o Raikage surpreende ele com alta velocidade e lança o Tira no meio dos jutsus da Mizukage. Mei aproveita a oportunidade e lança mais da liberação de lava para cima do Madara, enterrando o Madara no ácido. E aí, fim de jogo? Pararam o Madara? Bom, é aí que obviamente entra o Susanoo, a defesa absoluta, e protege o Madara de qualquer dano. Nossa, cara, essa proteção ela é alta demais. Mas tanto a Mei quanto o Ai já tiveram experiência contra o Susanoo, do Sasuke, né, na luta da reunião dos Kages. A Mei ela conseguiu derreter as costelas defensivas do Susanoo, e o Ai já foi capaz de afundar a proteção na corrosão da Mizukage. Só que Madara é outro nível, galera. Madara escapa ileso com o Susanoo, impressionando os Kages. Mas impressionar é algo que o Madara faz o tempo todo, diariamente. Ele resolve evoluir o Susanoo, criando um tronco completo para destruir tudo em volta. O Madara gostou do poder ofensivo dos Kages. Era um prazer máximo para ele, né? Mesmo achando inferior, ele gostou. E agora era hora de testar a defesa deles com algumas Yasaka Magatamas, né? Colares gigantescos feitos de energia que explodem na colisão. A mesma técnica do Itachi e do Sasuke, só que é feito pelo Madara, ou seja, pode acreditar que o poder dessa técnica é bem maior. Como é que os Kages responderam? Criando um golem de pedra e um escudo de areia, feitos pelo Onoki e o Gaara. Os dois usaram o melhor que eles poderiam só pra conseguir impedir o primeiro ataque real do Madara. Pô, na boa, os caras deviam ter ido pra luta com a calça marrom. A Tsunade terminou de curar o Gaara e o Onoki, então agora, finalmente, a gente pode falar. Começou a luta. Os 5 Kages contra o Madara Uchiha. Tá preparado mesmo? Então bora. Madara acha impressionante a defesa deles e ele parte pra cima enquanto ele canaliza mais o Susanoo. O Onoki pensa num contra-ataque enquanto o Gaara cria uma distração. E é interessante apontar que o Gaara tentou usar um dos jutsus mais conhecidos, um mausoléu de areia feito para selamentos. Mas é claro que o Madara escapou na força bruta, mesmo que tenha demorado um pouquinho. Ele escapou. E galera, esse tempo foi bem importante. E o plano estava arquitetado, tinha um plano por trás. O Onoki tem uma mente brilhante para estratégias, pô. O velho é casca grossa. Claro que tem alguma conexão com a alta experiência que ele tem de vida, né? Do velhote, não é verdade? Por isso ele pensou no quão valioso seria a combinação das técnicas dele com o taijutsu do Raikage. E para iniciarem o plano, a Mizukage usa um jutsu bem nostálgico. Liberação de água, jutsu da névoa oculta. A mesma técnica usada pelos Zabuza durante o arco do País das Ondas. Lá em Naruto clássico. Lembra dele? O demônio do gás oculto? O plano era óbvio, reduzir a efetividade visual do Rinnegan e do Mangekyo Sharingan. Mas qual era o próximo passo? Bom, aí onde o queixo caiu de verdade, eu pensei, os Kages vão vencer. Agora eles vão vencer. Além da liberação de poeira, o Onoki usa muito a liberação de terra, especialmente as variações especiais de aumento e redução de massa. Lembra quando o Onoki impediu o primeiro meteoro do Madara? Foi com um desses poderes. Resumindo, o Onoki consegue deixar as coisas que ele toca mais leves ou mais pesadas. Mais leve, mais rápido, mais pesado, mais poderoso. Com esse jutsu, ele se ligou ao Raikage e deu para ele um boost gigante de velocidade, reduzindo o peso dele. E quando eles encurtaram a distância, bum! Aumento de peso. O soco do Raikage perfurou o Susanoo, destruindo o Avatar Azul e lançando Madara para trás. Um soco destruiu o Susanoo. Era essa a chance perfeita e o Onoki não perde tempo. O que ele faz? Ele cria outro golem de pedra,
mas agora esse Golem estava na ofensiva. Não levou muito tempo para o Madara se recuperar e perceber que agora, se ele não levar isso a sério, ele poderia ser surpreendido e finalmente o Madara resolve parar com a brincadeira. Chega de brincadeira. Liberação de madeira Kajukai Kori, jutsu do surgimento de flores. Madara cria diversas árvores que paralisam e destroem o Golem. As árvores crescem e criam flores com pólen altamente venenoso, e por isso os Kages são obrigados a recuar. Foi graças à areia do Gaara, né, que eles ficaram seguros no ar com uma distância boa do pólen. Mas é claro, Madara não vai deixar barato. Ele recria o Susanoo e aproveita a distração do pólen para acertar os Kages e lançar eles dentro da floresta criada pelo jutsu, e por consequência na área efetiva do pólen, onde está o veneno. E para finalizar, Madara lança uma rajada de estilo fogo, só para deixar os Kages cozinhando lá dentro. Com o calor aumentando, né, e o pólen fazendo efeito paralisante, a Mizukage não foi capaz de agir e abrir uma brecha para escapar. E eu vou dar o veredito da batalha. É claro, a vitória é... Não, ainda não acabou. Os Kages desmaiaram no meio do fogo. Os segundos deles estavam contados, mas um Kage conseguiu levantar e encontrar determinação para suportar a paralisia. Onoki, o velhinho, lembrou de uma conversa com o primeiro Tsukikage, né? E do encontro dele com o Madara. E ele encontrou energias para usar a Kekentota mais poderosa. Liberação de poeira, jutsu de desmembramento do mundo primitivo. O Genkai Hakuri. Genkai Hakuri no Jutsu! Onoki atinge o Madara com a técnica e também explode toda a areia acima dele dos Kages, destruindo o pólen e o fogo. Onoki salvou todos os Kages e acertou o inimigo deles. Ele claramente estava fazendo o papel de líder. Os Kages recobraram a consciência e se prepararam para o ataque. Mas é aí onde eles olham para o Madara e veem um rosto familiar. O rosto do primeiro Hokage no peito do Madara. Os experimentos com o DNA do Hashirama geraram uma mutação, quase um segundo Hashirama preso no corpo do Madara. Sabe? E esse era o segredo sobre a liberação de madeira do Madara. O Uchiha ficou impressionado com o poder dos Kages, mas aquilo não era nada comparado ao poder do Hashirama. Aliás, o Madara fala diretamente com a Tsunade e explica o quão insignificante é o poder dela se comparado com o primeiro Hokage, né? O Hashirama, ele conseguia se curar sem usar selos de mão, tinha liberação de madeira e ele também era um homem. A Tsunade entende que tem todas essas desvantagens, mas ela afirma que não é uma mulher fraca e que ela é capaz de usar um poder que distorce a lógica ninja. Se prepara. A Tsunade é uma ninja médica exemplar, ficando no topo da lista do mundo ninja, e por isso que ela segue à risca as regras básicas dos ninjas médicos. Sempre dar suporte ao time, evitar entrar em confronto, ser a última pessoa do grupo a ser morta. Todas essas regras são básicas e aprendidas por todo e qualquer ninja, inclusive o Madara. Ou seja, o Madara pretendia acabar com a Tsunade antes de qualquer outro Kage. Assim ela não poderia fazer o trabalho dela. Sem a Tsunade, a vitória seria do Madara. Só que é aí que o jogo vira. O selo em forma de diamante na testa da Tsunade é a prova de que ela é a exceção à regra. Ela fazia parte da quarta regra, que era: se um ninja médico é capaz de usar o selo das 100 curas Byakugo, ele pode quebrar as 3 regras anteriores. Tsunade libera o selo e ativa o Byakugo, partindo para cima do Madara e quebrando toda a lógica do mundo ninja. Um ninja médico indo na ofensiva seria um alvo fácil para o Madara, né? Bom, Tsunade acerta um soco, mas é claro que ela acerta as costelas do Susanoo. Só que o soco é forte o bastante para fraturar a defesa. E aí o Madara sacou a parada. A Tsunade era bem mais lenta que o Haikage, mas a força dela, galera, era descomunal. Madara salta e lança um jutsu de fogo na direção da Tsunade, que é interceptado pela Mizukage, né, que dispara uma parede de água, anulando as chamas do Uchiha e dando abertura para outro golpe. Liberação de água, jutsu do dragão de água. Lembra quanto tempo levava para o Kakashi ou o Zabuza usar esse jutsu? A Mei consegue disparar quase que instantaneamente, só mostrando como o poder dela está acima do que muita gente pensa. Logo o Haikage, com a ajuda do Onoki, usam a velocidade e mandam um soco pesado nas costas do Susanoo, fraturando, mas não destruindo o Susanoo. Ou seja, o Madara fortaleceu a técnica ainda mais. Só que mais um golpe da Tsunade foi o suficiente para esmigalhar o Susanoo. Madara ficou surpreso e admitiu que ela com certeza não era uma mulher fraca, mas alertou o risco de colocar uma ninja médica no meio da luta. Por consequência, o Madara focou em acertar um golpe bom na Tsunade.
Só que ele acabou sendo pego num golpe e teve metade do corpo destruído. Se o Madara não fosse um Edo Tensei, ele provavelmente morreria com um golpe daqueles. Mas será que o Madara seria acertado por isso? Enfim, os Kages não perderam tempo. E o Gaara aproveitou a chance para usar um mausoléu de areia, criando uma pirâmide com tarjas de selamento. Os Kages contaram com a vitória, mas de repente... uma espada de energia atravessou o abdômen da Tsunade, perfurando ela e levantando a Hokage do chão. Os Kages ficaram em choque quando eles viram que o Madara tinha substituído o corpo por um clone, e que a Tsunade estava 100% morta. Ou melhor, ela estava melhor do que nunca graças ao Byakugou. Tsunade quebra a espada de energia e usa ela para acertar o Susanoo. Isso deu uma brecha para o Madara acertar o Yusaka Magatama queima-roupa. E adivinha, a Tsunade estava inteira e se regenerando na boca. Que poderzinho overpower, galera! Nessa distração minúscula, Onoki aproveitou a brecha e usou o desmanche atômico para evaporar o Madara. Mas é em vão. O Rinnegan pode absorver jutsus, incluindo a liberação de poeira. Mas como que a liberação de poeira tinha acertado o Madara antes? Será que existe alguma limitação? A resposta é, infelizmente, não. O Madara foi atingido antes, justamente porque ele quis ser atingido, só para mostrar o rosto do Hashirama e tentar reduzir a moral dos Kages. Mas bem, a luta vai continuar, afinal a vantagem dos Kages, não é? Essa luta é um 5 contra 1, certo? Bem, galera, o jogo virou num piscar de olhos. Que tal 5 Kages contra 25 Madaras? Com jutsu de clones de madeira, o Madara criou uma tropa de clones prontos para enfrentar cada um dos Kages em 5-1. Da mesma forma que a Mei falou que era justo lutar em um 5-1 contra o grande Madara Uchiha, o Madara disse que era justo lutar no 5-1 contra os 5 Kages. Imagina a moral dos Kages quebrando com isso. É impossível não quebrar. Ia ficar pior. O Madara vira para os Kages e pergunta: vocês querem os clones com ou sem Susanoo? さて一つ質問をする。そいつら分身がスサノオを使う使わないどちらがいい? É onde eles literalmente levam um pau. Clones de madeira, entendeu? Madara decide que os clones vão usar a Susanoo e lá vão eles. Os Kages levam uma surra histórica. O Gaara e a Mei quase são esmagados pelos clones, enquanto o Raikage acaba baixando a guarda e caindo num genjutsu, quase sendo trucidado pelas espadas dos Susanoo. A pior foi a Tsunade, que tinha sido empalada por várias espadas e continuava lutando. Só que a cada vez que ela se regenerava, a vida dela ficava mais curta pelo efeito colateral do Byakugou. Quem se manteve firme e orgulhoso no meio desse massacre foi o Onoki, o único ali que já tinha enfrentado o Madara em vida e que organizou a força dos Kages. Naquele momento de pura pressão, Onoki junta a força junto dos outros Kages e cria uma combinação, um jutsu com a liberação de poeira abastecido pelo chakra da Tsunade, tão grande que consome e desintegra todos os 25 clones e quase desintegra o Madara original por inteiro, de uma vez só. スサノオを出していた分ジントンの吸収が間に合わなかったな。 Madara se surpreendeu com o tamanho desse jutsu. E por estar com o Susanoo ativado, não pôde usar o Rinnegan. Uma das falhas do poder do Rinnegan, né? Não pode usar o Susanoo e as técnicas do Rinnegan ao mesmo tempo. Logo em seguida, um dragão de água da Mei, eletrizado pelo Raikage, consome o Madara. Quando ele sente que estava sendo paralisado, ele planejou usar o Rinnegan e absorver a técnica. Mas junto da água tinha uma quantidade de areia do Gaara. Colou o Madara e começou a criar um caixão de areia. Só que ele tinha tarjas de selamento, ou seja, o Madara precisava absorver aquilo, ou seria selado. Ele estava paralisado com a eletricidade. E, em tese, isso iria impedir o Madara de recriar o Susanoo. Esse último golpe parecia ter dado certo, e os Kages pensaram em comemorar. Mas eles esqueceram que estavam lutando contra o Madara Uchiha. Uchiha Madaraも全力で答えよう。木陰も何も全てが無駄になるということ。 Madara usa todo o poder e usa o Susanoo. Mas não um Susanoo meia boca, igual que ele estava usando até agora. Dessa vez ele vai com todo o poder. Susanoo perfeito. Um avatar de um samurai colossal. Mais poderoso, mais resistente do que qualquer coisa que eles já viram. As esperanças se foram. E com o sacar da espada, aquele Susanoo foi capaz de cortar o topo de montanhas. No plural. Parecia que estava tudo perdido. O próprio Madara disse que só o Hashirama era capaz de enfrentar aquele Susanoo. Mas adivinha, ele não estava lá para impedir ele. Não tinha Hashirama. Dessa vez não existe Hashirama e não existe escapatória. O Tsukikage até pergunta pro Madara o motivo do Uchiha não ter usado esse poder desde o começo. E a resposta do Madara foi Tramontina total. Qual o motivo de um adulto usando toda a força para lutar contra crianças? Os 5 Kages, as maiores forças do mundo ninja contemporâneo,
crianças perto do espectro dos Uchihas. É de cair o queixo, não tem como. Madara pega a espada e coloca os Kages na mira, esgotados, sem trunfos para usar. Aquele era o fim. Quando a espada se aproximava, sem razão nenhuma, o Susanoo Perfeito dissipou. Os Kages não entendem nada. E o Madara logo entende o que rolou. O usuário do Edo Tensei desativou o jutsu. Então os mortos iriam voltar ao além. Ou seja, o Madara perdeu, porque enquanto estava rolando essa luta, né, em outro lugar estava tendo também Itachi e Sasuke versus Kabuto. Se vocês quiserem ver como foi, já comenta aqui embaixo, ok? Bom, Madara segue com o ataque mesmo sem Susanoo, lançando dragões de fogo na direção dos Kages. Mei não teve tempo para lançar um jutsu de água, mas é aí que a Tsunade entra e repele os jutsus, quase sendo morta por desmaiar de exaustão por ter gasto tanto chakra. A Tsunade até se reencontra com Dan, o namorado dela que eu falei. Ele foi um dos reencarnados com Edo Tensei e usou o tempo que restava para ver a Tsunade. Aliás, se você quiser culpar alguém pela Tsunade nunca ter ficado com Jiraiya, é por conta desse cara. Bom, esse era o fim. O corpo do Madara estava desaparecendo. E a vitória é... Mas peraí, a gente está falando do Madara. E pode apostar que o cara tinha um truque final. O que é isso? Jamais que o Madara iria ser vencido só por conta do Edo Tensei ser cancelado. Para! Madara conta que caso alguém saiba os selos de mão do Edo Tensei, o reencarnado pode tirar o contrato e continuar vivo. Um corpo com chakra ilimitado e que se regenera. E com vontade própria. Os Kages só puderam ouvir o Madara dizendo: 10社に言っておけ。禁術を不用意に使うべきではないとな。江戸天聖、開！ Madara estava livre dos laços com Kabuto e os Kages estavam, bom, sem sorte, né? Agora ele poderia usar o Susanoo Perfeito e não ser interrompido mais. Não tinha mais limite de energia para ele. Então a luta continua ao mesmo tempo que acabou. No outro canto do campo de batalha estavam Naruto, Killer Bee, Kakashi e Gai enfrentando o recém-descoberto segundo Madara, aquele que tinha iniciado a guerra. No meio da luta, logo que o Naruto conseguiu o manto de chakra do Kurama nível 2, aparece o Madara. Ele claramente estava fazendo uma parceria com o segundo Madara, mas o que importava eram os Kages. O Naruto sabia que ele estava lutando contra os Kages, então cadê eles? Bom, Madara só diz que eles não estão se sentindo muito bem. E você sabe o que isso significa? Vitória do Madara. おそらく。無事ではあるまいな。 Cara, esse encontro foi histórico, não tenho o que falar. Pra mim, assim, foi a melhor coisa que aconteceu no arco da guerra. E é lógico o motivo disso. Essa foi a primeira vez na história que os 5 Kages, os pilares das 5 grandes nações, se juntaram para encarar uma ameaça nível Madara. E bem, os 5 juntos perderam. Ou seja, agora sim a gente pode falar. Existe uma ameaça tão grande e perigosa que nem os Kages, que são os ninjas que foram reconhecidos da hierarquia como melhores daquela geração, conseguem enfrentar. A gente viu os Kages levando porrada desde sempre. Hiruzen perdendo pro Orochimaru no clássico, Gaara perdendo pro Deidara no Shippuden, Pain detonando a Fúria sem a Tsunade conseguir fazer nada. Só que em todas essas ocasiões, alguma coisa estava rolando que deu vantagem pros vilões. O Hiruzen perdeu pro Orochimaru no meio de uma invasão na aldeia da Fúria, né? A preocupação subiu até o talo e, lógico, Orochimaru usou o Edo Tensei do Hashirama e do Tobirama, outros 2 Kages. Com Gaara, o cara precisou se preocupar com a Vila da Areia contra os ataques do Deidara, e as brechas deram a chance pro terrorista da Akatsuki vencer. E com a Tsunade é fácil. O Pain estava detonando a aldeia enquanto a Tsunade distribuía chakra para salvar o máximo de vidas. Naruto, galera, é uma obra muito boa para poupar os personagens. O posto de Kage sempre um pico de poder. E para um Kage cair, a maré precisa ficar muito contra ele. Bom, contra o Madara, não só um, mas todos os Kages caíram como dominós. Ou seja, o Madara é um pico de poder maior do que qualquer Kage. Com essa chegada do Madara, a gente também começou a ver a existência de outros poderes do Mangekyou Sharingan, que no caso é o Susanoo Perfeito. Se o Madara chegou nesse pico de poder, será que o Sasuke também consegue? Essa dúvida ficou na cabeça de geral nesse ponto, né? Nesse momento. Outra consequência real dessa luta foi o Madara se aliar ao Mascarado, que nesse ponto da história a gente conhece como Obito Uchiha. E aí a gente descobre que os dois são parceiros. Qual é o plano desses dois? Qual é a ligação real dos Uchiha? E pior ainda, se o Madara venceu os 5 Kages e agora estava encarando Naruto, Kakashi, Gai e o Killer Bee, quais as chances dos nossos personagens favoritos? Como que eles vão fazer contra o Madara? A obra deu o primeiro gostinho do que eu gosto de chamar de Batalha de Megazord, né? Onde o poder dos personagens chega num pico tão grande que as lutas comuns da obra mudam muito. Abriram as portas para montanhas serem destruídas, né? Para mais meteoros caírem nos inimigos e para mais e mais poder destrutivo. Quanto mais acontecia aquilo, quanto mais passava o tempo, mais a gente percebia que era o nível de poder ir para outro patamar.
deram mega toneladas de TNT pro pessoal usar. O calibre da obra subiu além do que a gente imaginava ser possível. E lógico que ia subir ainda mais na próxima batalha. Mas a gente fala sobre isso numa outra hora. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu tô lendo os comentários, vendo as suas sugestões para trazer aqui nesse quadro Veja Como Foi. É muito importante que você saia daqui inscrito, com o sininho ativado, para ajudar esse trabalho que a gente faz para você durante 10 anos. Mas é bom demais, a gente faz isso por amor, porque a gente gosta de saber que você tá aí. Então se inscreve, ativa o sininho, que eu tenho certeza que aqui sempre vai colorir teu YouTube. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!